Deus ele trabalha no nosso querer, não nos nossos sentimentos. Até porque os sentimentos vai sempre nos enganar, mas o querer não. Quando uma pessoa está decidida no que ela quer, ninguém atrapalha ela de alcançar o seu objetivo. Hoje, Filipenses, capítulo 2, vamos meditar? Senhor Jesus, envia o teu Espírito e que ele desbloqueie completamente a nossa cabeça e nos dê acesso à tua palavra, que ela venha para transformar nossas vidas, que assim seja. No versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí o Bispo Macedo, ele diz assim, se há algum conforto. Paulo não duvidava que os cristãos filipenses tivessem as mesmas qualidades espirituais dos demais cristãos. Antes, sua intenção era motivá-los a continuar naquele mesmo espírito de fé e união, sem divisões ou rivalidades. Assim, o que caracteriza o nascido de Deus é a nova natureza gerada pelo Espírito Santo, que é vista no seu modo de ser, pensar e agir. Afinal, não é possível uma pessoa dizer que pertence a Deus se vive em desacordo com a sua palavra, em conflito com os demais. Os filhos do Altíssimo pensam e atuam como ele, pois têm o seu Espírito. Então, continuando no 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui está um exemplo do que o apóstolo está nos ensinando, né, através do Espírito Santo, como você não arranjar problemas e como você fazer a vontade de Deus. Quer dizer, você não faça nada por uma contenda, nem para buscar glória para si mesmo, mas por humildade, considerando os outros maiores do que você. Lembra que Jesus, ele falou sobre isso, né? Que o maior deveria servir o menor. Então, se você considera os outros superiores a você, você sempre vai buscar fazer o melhor para ele. Ainda que aquela pessoa não tenha nada para te oferecer, porque servir a quem tem algo para te oferecer é fácil. Agora, servir quem não tem nada para te oferecer, aí é provado realmente a fé. O Bispo Macedo escreve assim, a humildade faz parte do caráter de Deus e de todo aquele que nasceu do seu espírito. Só quem possui essa virtude tão sublime e presente em sua vida é consciente das próprias fraquezas e reconhece que necessita da ajuda divina. A humildade também se caracteriza no servir, pois a pessoa humilde sempre pensa nos demais. Já o orgulho faz as pessoas se sentirem superiores às outras e com isso promove conflitos em lugar de paz. A importância da humildade é tão grande que o Senhor Jesus a ensinou não somente com palavras, mas também com exemplos durante todo o seu ministério. E aí, continuando o 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você fala assim, mas sentimento? Sim, sentimento. Nós somos feitos, temos sentimentos. Não podemos nos deixar enganar por eles. E vamos pensar um pouco, qual é o sentimento que pairou sobre Jesus Cristo? A compaixão ao próximo, o amor ao próximo. Ele deu a vida dele ao próximo. Então, aqui está o maior sentimento que você pode ter pelo seu próximo. Inclusive, aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, esse é o maior motivo pelo qual o Espírito Santo vem sobre uma pessoa. O desejo dela de ganhar almas, o amor dela pelas almas. O Bispo Macedo escreve, o mesmo sentimento. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória e dos seus atributos divinos para que todos nós alcançássemos a salvação. E como servo fiel, foi obediente até o fim da vida, quando experimentou a pior forma de vida, de morte, que havia na época, a morte de cruz. E essa mesma qualidade de servo que os seus seguidores devem possuir. Assim como ele renunciou a si mesmo, devemos renunciar e sacrificar nossas próprias vontades em obediência ao Deus Pai. Enquanto muitos buscam honra nesse mundo,
Jesus deixou toda a glória que possuía para servir. Por isso, quando olhamos para o seu exemplo, abrimos mão de todas as vaidades humanas e nos entregamos ao seu serviço com dedicação e renúncia pessoal. E aí, continuando no 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o que ele está querendo dizer é que Jesus ele estava na sua glória, na presença do Deus Pai. E ele, então, saiu da presença do Deus Pai, deixou a sua glória, deixou os céus, e ele se fez carne. Quer dizer, há muita gente que vive nesse mundo, ele fala assim, o inferno é aqui. Então imagine, Deus saindo da glória dele, do paraíso, vindo até aqui e entrando num corpo humano e tendo que se submeter a tudo que ele se submeteu. Aí diz assim no 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse é o sentimento que Jesus teve e que levou ele até a morte, mas com o objetivo de nos salvar. No 9, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quer dizer, não há outro nome, é por esse nome que nós usamos. Por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, usar o nome do Senhor Jesus em vão. Tem pessoas que, por exemplo, elas batem em alguma coisa, tropeçam em algum lugar. Ai, Jesus, cuidado, você estará usando o nome dele em vão. É o que o diabo mais quer, é que as pessoas usem o nome do Senhor Jesus em vão, para que na hora em que elas forem usar com autoridade, essa autoridade não chegue para expulsar ele, porque o nome se tornou em vão. Aí o Bispo Macedo escreve assim, Jesus Cristo é o Senhor. Ao dizer que Deus exaltou sobremaneira o Senhor Jesus, Paulo revela que a grandeza recebida por ele não tinha limites. Pela sua total obediência e submissão ao Deus Pai, Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Os homens o humilharam, mas Deus o honrou e lhe deu o nome que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Um dia todos irão se prostrar diante do Filho de Deus e confessar que ele é o Senhor. Convém destacar que toda a glória, todo o poder e toda a autoridade que o nosso Senhor recebeu do Pai foram resultados da sua entrega voluntária ao sacrifício na cruz em favor dos nossos pecados. E aí você tem que pensar o seguinte, ele veio e prenderam Jesus e crucificaram Jesus, mas a segunda vinda, ele não vai vir ser crucificado novamente, ele vai vir para julgar. Por isso, a hora de você se arrepender é agora, a hora de você buscar salvação é agora, enquanto se pode achá-lo. Olha o 10. Para que ao nome do Senhor, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo joelho se dobrará. Para você entender, esse dobrará é a autoridade que esse nome recebeu. Então, não há espíritos imundos, não há autoridades, reis, não há nada nesse mundo que seja superior a ele. Por isso que você não pode usar o nome dele em vão. Olha o 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O Bispo Macedo diz assim, operai a vossa salvação. Quando se trata da salvação da nossa alma, não podemos vacilar. Só de pensar no sofrimento eterno que aguarda a maioria das pessoas desse mundo, o nosso coração se enche de temor a Deus. Por isso, constantemente devemos dar manutenção à nossa salvação, resistindo ao mal e atendendo à voz do Espírito Santo. Esse sacrifício contínuo não deve ser interrompido para que não corramos o risco de nos perder. A salvação se consolida dia após dia, a partir do momento em que damos a devida importância para a santificação da nossa vida. Daí a razão de desenvolvê-la com temor e tremor até a morte, desviando-nos dos caminhos errados, do pecado e das vontades carnais que desagradam a Deus e nos afastam da sua presença. Sabe,
Só de imaginar que um dia eu poderia estar perdendo a salvação, que um dia eu já estive perdido e que se eu morresse naquela condição, minha alma ia para o inferno, já me traz um temor muito grande. E hoje, não, hoje eu sei que se eu morrer eu estou salvo. Eu vou para a eternidade com meu Deus. Esse gozo, por isso, né, por essa certeza que eu tenho da salvação, é que me faz permanecer firme com meu Senhor Jesus, servindo Ele. O 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Por isso que eu falei para você que Deus ele trabalha no nosso querer. A pessoa que quer e Deus começa a injetar força nesse querer, ela muda, ela transforma a sua vida. Por exemplo, o viciado, ele é dominado por um desejo tão grande de se entregar àqueles vícios que ele não ouve pai, mãe, ele não vê ninguém quem ele ama. Se ele é casado, ele casa com vício. Então, ele se entrega àquele vício de tal forma que ele não consegue vencer aquela substância. Mas quando ela busca, porque no fundo o que está viciado ele quer mudar, não tem força para isso. E quando ele busca isso em Jesus, então Jesus coloca força no querer dele. Então ele consegue se libertar daquele vício. E não é algo que, por exemplo, amanhã ou depois ele possa voltar. Não, ele fica mesmo curado daquele vício. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui, ó. O querer e o efetuar. Deus sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. Por isso não nos deixa sem direção, mas age em nós e por meio de nós. Ele coloca em nosso ser o desejo pela salvação e nos salva por intermédio do seu Filho Jesus. Da mesma forma, ele não apenas nos faz ter o desejo de conquistar as suas promessas para que o seu nome seja glorificado, mas também nos concede o poder sobrenatural da fé para tomarmos posse delas. O Altíssimo jamais colocará um sonho dentro de nós sem nos conceder as condições de realizá-lo. Mas é necessário fé e coragem da nossa parte para que façamos a sua vontade. Deus precisa da nossa cooperação para que a sua obra seja manifesta em nós, principalmente no que diz respeito à nossa salvação. Então, Deus ele não faz nada sozinho. Precisa da nossa cooperação. Nem você pode ficar à espera que o seu pastor ore por você, que tudo se transforme sem que você faça nada. Então, primeiro você tem que fazer o seu. Eu estou fazendo o meu, você faz o seu e Deus vai fazer o dele. Olha o 14. Fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas. O Bispo Macedo escreve assim. Sem murmurações nem contendas. De nada adianta prestar qualquer tipo de serviço a Deus sem questionamentos e hesitações. Porém, isso é o que tem acontecido com muita gente que até faz o que é certo, mas com intenções erradas. Portanto, é melhor não fazer nada, pois quando há o espírito de murmurações e de contendas é porque não há fé. E se não há fé, Deus não se agrada de nada do que é feito. Há muitas pessoas que possuem o péssimo hábito de ficar criticando e falando mal dos outros, mas isso não convém àquele que teme ao Senhor. Quem deposita sua confiança na palavra do Altíssimo, o serve com satisfação, não se deixa abater com reclamações e muito menos se torna um maldizente ou um semeador de contendas. Ao invés disso, diante das adversidades cotidianas, crê na provisão divina e se sustenta com a própria fé. Sem murmurações também, você pode até entender como não reclamar. Às vezes você vê o pastor pedindo oferta, falando do dízimo, há pessoas que se ofendem, né? Quando o pastor pede oferta, e às vezes ele pede para a pessoa fazer uma prova, pegar tudo que ela tem e colocar no altar. Há muitas pessoas que ouvem isto e entendem e interpretam de uma forma má. Então não faça, até porque você não é obrigado a dar nada na igreja, em igreja nenhuma. Faça por livre, espontânea vontade e fé, para que Deus possa te abençoar. Olha o 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, olha o que nos tornamos quando nos convertemos. Nós nos tornamos diferente deles. Enquanto eles são pessoas apagadas, vivem nas trevas, nós
estamos iluminados por Deus. Aí o Bispo Macedo até escreve: irrepreensíveis e sinceros. Neste mundo perverso, onde os valores estão distorcidos, os verdadeiros cristãos devem viver de maneira exemplar, digna do Evangelho do Senhor Jesus. Além do mais, precisam levar aos perdidos a luz da salvação, por isso devem resplandecer como astros no mundo, em meio a uma geração perdida e distante de Deus. Desse modo, é fundamental vivermos em santidade, isto é, separados de toda injustiça e de todo pecado, pois só assim nos tornamos puros e irrepreensíveis diante de todos. Com isso, seremos iluminados pelo Espírito de Deus a fim de iluminarmos e alcançarmos os aflitos. O 16. Rendendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Olha o que o bispo diz: oferecido por libação. Ao afirmar que ainda que fosse oferecido por libação sobre sacrifício, Paulo quis dizer que estava disposto a perder a própria vida se isso servisse para aperfeiçoar a fé dos filipenses. Assim o apóstolo via a sua vida como uma oferta de sacrifício voluntário por amor a Jesus e à igreja. Portanto, se tivesse de morrer pelo evangelho, isso lhe seria motivo de alegria, e os filipenses deveriam se alegrar também. Veja que a nossa vida com Deus exige sacrifício e renúncia, mas isso deve ser motivo de gozo e não de tristeza ou de amargura, pois sabemos que Deus nos dará a devida recompensa. Então, continuando no 18, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então, o pastor está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, pelas pessoas. No 19, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Aí o Bispo Macedo escreve no comentário: Timóteo. Paulo tinha plena confiança no caráter e na sinceridade de Timóteo, por isso ele desejava enviá-lo a Filipos, mas em outras pessoas ele não via a mesma dedicação e amor pelos aflitos. Timóteo, abnegado e fiel, e não possuía outro desejo senão ser útil à obra de Deus. No entanto, não são poucos os servos que se esmeram mais pelos próprios interesses do que pelo interesse de Deus, que é salvar aqueles que estão perdidos e longe da sua presença. Muitos se engajam em seus desejos pessoais e se tornam ansiosos pela realização dos seus sonhos, enquanto vidas aflitas se perdem nesse mundo. Os que foram chamados para servir no altar, ou seja, aqueles que foram escolhidos para se dedicar totalmente à salvação das pessoas, não devem ter qualquer tipo de ambição pessoal. Afinal, há uma recompensa muito maior à espera daqueles que abrem mão de tudo para servir a Jesus. No 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então, havia muitas pessoas que estavam mais preocupadas no seu conforto pessoal do que necessariamente pregar o Senhor Jesus e espalhar o Evangelho. E aí, no 22 diz: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, ele sabia que aquele que ele estava enviando, ele seria fiel e que o objetivo de Timóteo ali seria realmente evidenciar o Senhor Jesus. Olha o 23. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover a minha necessidade. O bispo Macedo escreve: Epafrodito, assim como Timóteo era uma pessoa dedicada aos demais e digna de confiança. Ele teria ido ao encontro de Paulo, encarregado de lhe levar uma ajuda financeira enviada pelos filipenses. Agora o apóstolo manda de volta a Filipos com essa carta cheia de boas recomendações em respeito dele.
Isso mostra que quando possuímos o caráter de Deus, isto é, quando somos fiéis e obedientes ao Senhor, nos tornamos confiáveis e respeitados. Mas quem é mentiroso e desonesto, além de envergonhar o nome de Jesus e de ser envergonhado, também não recebe o respeito, a consideração e a confiança dos demais. Então, continuando agora, no 26. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, hoje nós terminamos Filipenses 2 e vamos dar continuidade a essa meditação. Ela é forte, não é? Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é tão viva e tão poderosa que ela vai continuar falando em você. Ela transforma vidas. Pode observar, um livro qualquer dado num presídio não faz nada, mas a Bíblia, dado num presídio, e reclusos que ali dedicam a sua leitura, a palavra de Deus, transformam suas vidas. Deus está trabalhando em você. Deus ilumine você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e fique com Jesus.